pergunta como é que faz. Aí eu lhe digo, aí eu vou. Ai, vamos orar. Amém. Bom dia, povo, bom dia. Bem-vindos a uma Pegando Suas Escrituras, Quintura. O dia está chuvoso, mas aqui dentro está pegando fogo, está pegando fogo. Vamos orar. Senhor, obrigada. Obrigada, Deus, pela tua presença, pela tua bondade. Obrigada, Senhor, porque tu vais explicando tudo tão direitinho para nós. Eu confesso que todo esse tempo, Deus, eu estava aí meio que não é engolindo, mas vendo tudo de uma maneira tão superficial. Mas para quem quer cutucar, discutir, realmente vir contra os teus princípios, as tuas escolhas, Deus, verdadeiramente tu te dás ao trabalho de explicar, para que a gente possa entender. Eu te peço essa manhã, Deus, que tu estejas conosco, nos conduzindo. Vem, Espírito Santo, com liberdade, nos fazer entender a profundidade do teu amor, de tanto fazer o sacrifício de salvar e depois se explicar para nós como nós precisamos da tua salvação. Vem, Espírito, com liberdade. Nós precisamos de ti. Vem, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amados. Maravilha, maravilha esse negócio aqui. Vamos hoje de Romanos 3, mas vamos dar uma puxada a Romanos 1 e 2, porque é uma sequência bem interessante. Aí todo mundo já sabe a respeito da carta de Romanos. Se você não sabe, vai lá no episódio de Romanos 1. Mas só puxando aqui no capítulo 1, Paulo se dirigiu, na verdade ele está se dirigindo aos judeus, mas ele falou a respeito dos gentios. E ele mostrou, por que os gentios precisam de justificação. E aí falou toda a malignidade da natureza humana, etc., a que isso leva. E aí, no capítulo 2, a coisa chega mais completa, porque ele começa a falar a respeito dos judeus, dizendo, olha, vocês têm a lei, e agora, com essa lei na mão, vocês não cumpriram. Então, vocês não somente pecaram, mas, além de pecar, vocês ainda se insuflaram, vocês ainda acharam que eram superiores aos gentios, só porque eram descendentes de Abraão. E ele disse, isso não é suficiente para a sua salvação. E aí, agora, eu queria terminar com os últimos versículos do capítulo 2, para a gente dar uma puxada para o capítulo 3, né? Ele vai puxando, é paulada, minha gente, não dá para ler e lembrar uma parte só, porque o texto todo é paulada, mas puxando a partir dos versículos 28 e 29, nós lemos assim, no capítulo 2 ainda, tá? Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, Paulo fala acerca da questão que eles falavam, nós somos circuncidados. Eles davam isso como sinônimo de salvação. Ele diz, não é bem por aí. E agora, no capítulo 3, ele vai esmiuçar a respeito disso. E agora, minha gente, vocês que entraram antes, no comecinho, são privilegiados, porque vocês vão entender o que está acontecendo aqui. Agora, Paulo, lembra? Ele está escrevendo uma carta. Mas nessa carta, ele está fazendo como que uma discussão. Então, ele fala algo e agora ele coloca como perguntas, como inquisição dos leitores, dizendo assim, mas isso, contra-argumentando. Aí ele pega um contra-argumento que o judeu faria
E aí ele responde a esse contra-argumento. Então, é muito interessante essa dinâmica, né? Especialmente no capítulo 3. Vamos começar aqui, que eu não peguei minhas anotações, só um segundo. Às vezes, pula. Vamos aqui, para a gente não estar se perdendo. Perdão. Vamos lá. Começando aqui no versículo 1. Que vantagem há, então? Seria um judeu respondendo para ele, né? Para Paulo. Que vantagem há, então, em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Então, só resgatando aqui o que a gente acabou de falar, né? Paulo explicou que somente pela lei, a lei, minha gente, ele coloca, é como se fosse um raio-x. É como se fosse assim, a lei está aqui e ela vai dar um exame. E aí ela vai mostrar se você tem um tumor ou se você não tem um tumor. Mas a lei não cura o tumor, ela só mostra que ele está ali, né? Aquilo que está errado na sua vida. Então, essa história de ser povo escolhido de Deus não significa salvação. E essa é toda a argumentação que vem agora, porque lembra que Paulo falou, não há parcialidade. Essa é a questão fundamental. Paulo, e ele vai questionar agora o seguinte, assim, olha, é tudo igual, foi gentios e judeus, os dois precisam da salvação, os dois povos, né? Se você é judeu, do povo escolhido, ou se você não é judeu, é uma pessoa qualquer, você precisa de salvação. E aí, esse judeu está argumentando aqui, né? Qual é a vantagem aqui? Muita é a resposta de Paulo, né? Vê essa argumentação. O versículo 1 seria o judeu falando, e agora o versículo 2 é Paulo respondendo aquela suposta argumentação. Ele diz muita em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Então, Paulo coloca, olha, vocês têm uma grande vantagem. Vocês não somente são o povo escolhido de Deus, mas vocês lembra que aquelas escrituras ensinavam aquele povo como lidar com doenças, né? As mulheres estão no período menstrual, não ter relações, por quê? Porque havia perigo de infecção. Não coma carne de porco, né? Não se misture por aí com os outros povos, né? Com deuses estranhos. E aí ele vai mostrar, né? Que esse povo tinha muitas e muitas e muitas vantagens, né? Deus era favorável ao povo judeu nas guerras, nas batalhas. Deus lutava as batalhas dele, lembra? Então é isso que Paulo vai levantar aqui agora, dizendo, né? Principalmente porque os judeus foram confiados à palavra de Deus, né? E aí, versículo 3. Que importa se alguns deles são infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Gente, aqui Paulo vai construir toda uma, eu diria, defesa de Deus, né? Porque os judeus estão dizendo assim, e aí, a gente não é o povo escolhido? Por que a gente precisa ser salvo? Preste atenção, eu estou argumentando com Deus. E aí ele vai dizer assim, olha, tudo isso que aconteceu com vocês é mais do que evidência de que vocês precisam de salvação. Porque mesmo com todo esse privilégio, mesmo tendo as escrituras, mesmo tendo a aliança, mesmo tendo a proteção, o cuidado de Deus, de libertar, de lutar as guerras,
vocês ainda falham. Vocês ainda falham. E aí, ele vai falar, isso faz com que Deus seja verdadeiro, ele é fiel, apesar de você, e todo homem mentiroso, porque está dizendo que Deus não é justo, que Deus não é verdadeiro. Porque, minha gente, apesar de tudo que o homem fez, né, de todo afastamento de Deus, Deus cumpriu a sua promessa maior. Qual era a promessa maior? A vinda do Messias, a vinda de Jesus. E ele foi fiel, ele fez tudo que ele tinha prometido, tudo, e o povo não correspondeu. E agora está se achando assim, como assim que a gente precisa de salvação? Nós estamos salvos, porque nós fomos escolhidos desde o começo, como sendo a nação de Deus. E aí Paulo vai argumentar que não é bem assim. Versículo 5. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? É muito importante que a gente entenda isso aqui. Paulo está argumentando como um judeu, como eu já expliquei no começo. Não sei se você pegou aí essa parte, desculpa aí, eu vou repetir, porque Paulo está fazendo como uma argumentação e uma contra-argumentação. Então, agora, nesse versículo 5, a gente vê como uma argumentação de um judeu falando com ele. É um texto um pouco difícil de você ler e entender se você não tiver o auxílio, né, dos comentaristas, dos teólogos. Então, ele fala aqui no versículo 5, olha, mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Aí ele diz, no meu está em parêntese, estou usando um argumento humano. Qual é o argumento aqui? Eles estão dizendo assim, é muito engraçado você ver a continuidade desse raciocínio. O judeu, no caso, ele está dizendo assim, olha, nós fomos injustos, nós estamos achando que esse negócio é assim, mas do jeito que a gente fez, a gente está mostrando ainda mais a justiça de Deus. Então, eles acham, olha, o mal feito que a gente fez, na verdade, é uma coisa boa para Deus. Veja a ousadia do pensamento que Paulo está jogando aqui. E ele vai em detalhes, ele vai botar exemplos aqui mais para frente, tá? Ele vem aqui contra-argumentando isso, dizendo assim, olha, se a minha justiça ressalta a justiça de Deus, como é que Deus pode me julgar? Eu estou ajudando nessa obra, né? Eu estou trazendo glória para Deus aqui. Essa é a argumentação que Paulo está colocando aí. E aí tem um exemplo que ajuda muito a gente nesse raciocínio, a gente acompanhar esse raciocínio. Pense em Judas, minha gente, pense em Judas. Eu achei esse argumento muito elucidativo, ele explica muito bem para a gente. Judas, o que é que ele fez? Ele traiu Jesus, né? E por causa disso, Jesus foi parar no madeiro, tá? E aí, agora, chega Judas e diz para Jesus, olha, se eu não tivesse entregue você aos homens, você não teria cumprido a sua missão. Então, eu fiz uma coisa boa. Aí a coisa fica complicada, né? Porque Judas está dizendo, olha, eu traí você, foi uma coisa legal, foi uma coisa que ajudou você a cumprir a sua missão. Então, eu tenho que ser aplaudido pelo que eu fiz. Então, vamos continuar aqui a fala de Paulo diante dessa argumentação, né? Versículo 6. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Percebe? Por quê? Aí a gente vai, eu não sei se chega aqui a hora, né, de falar essas coisas. Eu vou dar uma continuidade um pouquinho. Vamos mais para frente. Versículo 7. Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, porque sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos, façamos o mal para que venha o bem, para que nos venha o bem, a condenação dos tais é merecida.
Então, veja o que está acontecendo aqui. Se Deus, o que ele faz? A palavra diz, ele faz com que todo mal se transforme em bem, sabe? Romanos 8, né? Todas as coisas, o quê? Cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você faz uma coisa ruim e Deus transforma em bem, não tem ninguém condenado diante desse argumento. Vocês percebem isso? Eu não sei, se você tem dúvida, levanta lá, anota aí que a gente vai conversar sobre isso depois, porque pode parecer confuso, né, na visão de alguém, mas esse argumento é bem claro. Ele está dizendo assim, olha, eu fiz uma coisa ruim, mas no fim deu tudo certo. Então, não foi tão ruim. Eu não posso ser acusado, condenado, porque eu fiz essa coisa, porque essa coisa levou ao bem. Mas quem que levou a coisa ao bem? Foi Deus, não foi a pessoa que praticou aquilo, percebe? Então, é muito importante que a gente esteja acompanhando essa ideia, né? E aí a gente veja aqui o que Paulo está dizendo. Olha, se for dessa maneira, como é que Deus vai julgar o mundo? Não tem como julgar, porque tudo termina em bem, porque ele está no controle de todas as coisas, mas a sua ação não foi como deveria ter sido, né? Vamos continuar, e agora no versículo 9 em diante, vem uma lavagem, minha gente, vem um sabão. Versículo 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. E agora Paulo vai recitar, na minha Bíblia, essa coisa tem uma estruturação diferente. Esses versículos daqui de 10 até o 18, eles estão organizados de forma diferente. E aí eu queria associar com vocês o que é isso. Vem uma série de citações bíblicas, minha gente, do Antigo Testamento aqui. E aí eu vou botar os apontadores aí para vocês, talvez a sua Bíblia não tenha, a minha até que tem lá embaixo, mas eu vou passar para vocês. Então, tem o versículo 10, como está escrito, né? Então, de 10 até 12. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Isso aqui está citado em 2 salmos, o mesmíssimo texto. O mesmíssimo texto. Salmos 14, versículos 1 a 3, e Salmos 53, versículos 1 a 3 também. Eles são idênticos, idênticos. E agora eu estudei hebraico, eu entendo porque eles não são exatamente a mesma coisa, porque você pode compreender termos, né, um pouquinho diferente e falar a mesma coisa, né? Quando você está falando no hebraico, um escolhe falar de um jeito, outro escolhe falar de outro jeito. Mas os versículos 1 a 3 dos Salmos 14 e 53 dizem exatamente isso que é citado nos versículos 10 a 12. E essa palavra diz, que é um texto conhecido de todos nós, né? Não há um justo, nenhum sequer. Está escrito na palavra de Deus, né? Versículo 13. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. De novo, Salmos, só que esse é o Salmo 5, verso 9. O versículo 13, do capítulo 3, né, de Romanos, é o versículo 9 de Salmos 5. Isso é Paulo fazendo, vocês estão entendendo que isso aqui é como um julgamento? É um julgamento e ele está colocando aqui as evidências do fato de que os judeus, eles tinham conhecimento disso, que Paulo, e ele vai dizer isso explicitamente mais para frente, não está inventando uma nova lei para eles. Eles estão dizendo assim, não, mas a gente fez tudo direitinho, né? Continuando aqui no
Versículo 3 ainda, né? Veneno de víbora, que estava falando a respeito da garganta deles. Veneno de víbora está em seus lábios. Aí, essa parte do versículo 13 está em Salmos 140, versículo 3. Veneno de víbora está em seus lábios. É Salmos 143. E aí, continuando no versículo 14. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Salmos 10, versículo 7. Está aí. Mais uma evidência para frente. Agora 15, 16 e 17 juntos. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Isso é Isaías. Isaías 59, versículos 7 e 8. Vocês estão vendo, está tudo escrito lá nas escrituras deles, né? Dos judeus, do Antigo Testamento. Então, versículos 15 a 17 de Romanos 3, é a mesma coisa de Isaías 59, versículos 7 e 8. Finalmente, o versículo 18. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Salmos 36:1 é o quê? É um apanhado geral. Ele disse, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E o versículo 18 é, aos seus olhos é inútil temer a Deus, que está no Salmo 36, versículo 1. Minha gente, olhando isso aqui, tem um comentário, né? Muito importante. Isso aqui é um raio-x, preste atenção, de um pecador perdido da cabeça aos pés. Agora vamos voltar para o versículo 10 e vamos olhar do que Paulo falou aqui. Eu não sei se eu estou indo muito rápido, eu estou vendo a turma anotando aí, mas é excelente. Vamos embora junto. Volta para o 10 e vamos seguindo o que está acontecendo aqui. O que fala a partir daí? Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Como é que eu entendo? Com a minha mente. Ele está falando, ninguém entende a palavra de Deus. Ele começa na cabeça aqui, essa argumentação, tá? Aí ele diz, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Aí, 13, ele passa para onde? Ele passa para a garganta. O que você fala. Primeiro ele fala o que você pensa, o que você decide. Depois ele diz assim, o que você fala. A sua garganta é um túmulo aberto. Com a língua, você engana. Olha o raio-x espiritual das pessoas. Veneno de víbora está em seus lábios. Aí ele vai para frente. Ele vai descendo. Aí... Versículo 15. Seus pés são o quê? Ágeis para derramar sangue. Você é rapidíssimo para correr para a destruição. Você vai aí, ele fala dos caminhos, né? Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Minha gente, da cabeça aos pés, o negócio está muito mal. Isso é um raio-x da vida espiritual. Eu fico pensando, se a gente passasse nessa máquina aí, o que é que iria acontecer? Porque, sabe o exame anual que você faz de check-up? Se tivesse um check-up espiritual para você entrar aqui, a turma tirar, né, um raio-x da nossa vida espiritual. Onde é que a gente ia parar, né? Olha, sumário disso aqui está nos versículos 19 e 20. Versículos 19 e 20. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele,
baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Vocês percebem isso? Ele está dizendo assim, olha, é o seguinte, vocês falam da lei, que por causa da lei vocês estão livres, né? Estão salvos, mas é a lei que condena vocês. É a lei que está mostrando aquilo que está dentro de vocês. E ele fala assim, olha, por causa disso, você tem que calar a boca diante do juízo de Deus. Cala a boca. Porque na hora que você abre a boca para dizer uma coisa dessa, você está se condenando a você mesmo. Esse argumento, ele é totalmente contra você, porque você tinha a lei de Deus na sua mão e você fez tudo errado, né? Deus me deu uma boca para abençoar e dali sai veneno de cobra. Então, cuidado, cuidado com a argumentação aí, né? A lei, ela não pode salvar ninguém. Minha gente, a palavra diz lá no começo, não há um justo, nem um sequer. Não adianta você dizer assim, eu sou bonzinho, eu fiz caridade, eu trabalhei em missões, eu fiz não sei o quê. A gente carece da salvação pela cruz. Amém? Vamos para frente agora, porque agora Paulo, ele vai mostrar a erudição dele. Eu tenho certeza que essa aqui não era a intenção dele, mas eu fiquei impressionada aqui, viu? Ele não estava falando a gentios, não. Ele estava falando, assim, do alto da erudição dele. Vamos acompanhar, versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Marca isso, porque é muito importante. Porque está dizendo assim, a justiça de Deus. Ela é independente da lei. Acabou, não tem regra, não. Não tem regra, não. É o seu coração mesmo, é o seu arrependimento mesmo, tá? Independente da lei, é uma coisa muito importante nesse trecho, essa frasezinha. Independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. O que é que tem aqui nessa argumentação? Não estou inventando nada novo para vocês, judeus. Isso aí é testemunhado pela lei e pelos profetas que nós acabamos de ler. Acabamos de ler vários trechos de Salmo e um pedacinho de Isaías. Estava lá disponível para vocês. Estava lá na lei e nos profetas. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Então, lembra do argumento que eu tinha falado antes? Então, ele está aqui falando assim, olha, você pode, judeu, né? Você pode contra-argumentar isso, mas isso tudo para dizer que não há distinção. Pois todos, continuando no versículo 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aí agora presta atenção, uma coisa que eu passava totalmente batida e realmente peguei essa semana aqui, que são os versículos 23 e 24 aqui, né? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aí vê, essas duas palavras são muito chaves aqui. A justificação, né? E que é pela graça, e por meio da redenção. Essa coisa de justificação tem a ver com a corte de lei, tá? A palavra justificação, ela fala de quê? Você está num tribunal, porque lembra que a gente está falando do juízo, né? Você está no tribunal e você é culpado. E aí, quando você fala de justificação, quer dizer que alguém tinha que pagar pela culpa. E aí, o que ele fala aqui? Que você foi justificado gratuitamente por sua graça. Como é que você foi justificado? Por meio da redenção. E aí, o que é essa redenção aqui? Minha gente, isso se trata, é um termo comercial, a redenção. Se trata de você comprar um escravo, por exemplo, de volta. Jesus, lembra que a gente fala muito, né? Nós fomos comprados por alto preço. Essa palavra redenção está atrelada a isso. Então, não somente fomos justificados,
ou seja, houve o cumprimento daquela aliança, mas nós fomos redimidos, fomos comprados, fomos resgatados através do sangue de Jesus. E a coisa continua no versículo 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Vocês já ouviram essa palavra propiciação antes? Propiciação tem muito onde? No Antigo Testamento. Lembra daquelas ovelhinhas, daquelas ofertas que eram feitas no altar para propiciação do pecado? Minha gente, propiciação, ela lava a ofensa contra o Criador. Esse é um termo religioso agora. Então, ele falou da questão da justiça, ele falou da questão comercial, ele comprei de volta, ele resgatei, e agora ele fala da propiciação, que é como um acerto com o Criador do universo, contra a ofensa que foi feita ao Deus Todo-Poderoso. Ele está olhando 3 aspectos, né? O aspecto da justiça, o aspecto da escravidão ao pecado e o aspecto da falta de honra ao Deus Criador. Aqui, muito forte, muito forte. Isso aqui não é para conversar, não, é para você chorar e meditar, é ficar calado e deixar Deus encher a sua alma, né? O seu espírito com o entendimento dessas coisas, para a gente ser resgatado. Vamos continuar aqui, né? Versículo 25, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça. Em tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, a coisa foi passando, Deus não, vamos dizer assim, acertou as contas. Eu vi um comentarista falando, olha, isso aqui é meio se você estivesse usando um cartão de crédito celestial. Então, você ganha um cartão de crédito e você vai acumulando os débitos ali. Quando chega no fim do mês, aí você cai na real. Agora tem que pagar a conta. Agora a conta tem que ser paga. É disso que ele está falando aqui. A gente usou um cartão de crédito espiritual, mas quando a gente morrer, quando chegar na hora do juízo, alguém tem que pagar a conta que foi feita, né? Os pecados acumulados aí. E é esse acerto, ele está dizendo, para quem se arrepende, para quem aceita o sacrifício, é feito com o sangue de Jesus. Tá joia? Vamos para frente. Eu estou aqui pulando as minhas anotações, ver se tem mais alguma coisa. Aqui era desse jeito, mas eu acho que é por aqui mesmo. Vamos nós, né? Mais um pouquinho aí. E aí, ele chega num ponto que eu acho muito importante, né? Versículo 27. Minha gente, ele diz: onde está, então, o motivo da vanglória? Ele está voltando a falar o quê? Para os judeus, né? Que se acham que, assim, eu não preciso disso, não. Eu acho incrível que Paulo, nessa carta, como a gente falou no início, né, do capítulo 1, ele está se oferecendo para ir lá pregar, né, como missionário em Roma. Ele está largando o malho. Ele diz assim, olha, o que eu vou pregar é isso aqui, que vocês não estão salvos coisa nenhuma e que vocês estão precisando, né, da salvação. Então, ele coloca agora no versículo 27. Mas onde é que está, então, o motivo da sua vanglória? O motivo de você achar que está salvo porque você é descendente de Abraão e porque você tem a circuncisão, né? Ele está dizendo assim, que motivo você tem para estar aí? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não. Mas no princípio da fé. Ele quer fazer essa distinção aqui muito clara. Vocês entendem? A salvação não é por obediência à lei, a salvação é pela fé. Não é porque você acha que você é bonzinho, porque ele acabou de mostrar, ó, o teu raio-x está dizendo que você não é bonzinho.
Você pode até pensar que você é bonzinho, mas não é bem assim. O teu exame aqui, teu raio-x está mostrando que você não é bonzinho como você pensa. E aí, continuando, né? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Versículo 28. Pois sustentamos que o homem, anota aí, marca aí, o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Vocês estão contando quantas vezes a gente está lendo que a lei não é o ponto? Aqui, isso está escrito no versículo 21, isso está escrito no versículo 27, e isso está escrito agora no versículo 28. A mesma coisa. Ele está falando, vocês veem como ele repete, para que isso entre no entendimento daqueles homens. E eu fico pensando assim, a gente, que se Paulo fosse escrever uma carta aos crentes, eu fico pensando, sabe assim, carta aos crentes do ano 2023. Ó, teve a parte dos gentios, teve a parte dos judeus e tem a parte da gente, porque a gente tem tudo isso esmiuçado, mastigado, tá vendo como é, tá vendo como é. Aqueles caras se achavam. E vocês que estão pensando que vão evangelizar não sei quem, tá, cuidado com o seu umbigo, porque vocês estão tudo. Vocês sabem que não é pela lei, não, é pela fé. Vocês sabem que é pela fé, mas mesmo assim, a sua fé é meia boca. A sua fé não deixa você fazer um devocional com disciplina. Aí eu fiz essa semana todinha, porque ia ter o seminário de vida, então eu fiz isso aqui, né? Mas depois passa, eu não consigo acordar cedo, porque eu fico tão cansada. Mas você não deixa de comer, você não deixa de tomar banho, eu espero, você não deixa de dormir, você não deixa de fazer coisas, você não deixa de ir para o emprego, porque senão você perde o emprego. Por que você deixa de ter uma relação com Deus? Eu quero convidar todo mundo, eu não quero tirar de Paulo, não, que eu estou longe disso, meu gente. Mas pense na carta, escreva uma carta, eu desafio você a escrever uma carta de Paulo para você. Escreva uma carta, o que Paulo escreveria para mim hoje, 2023, tendo todo o conhecimento do que aconteceu antes, tendo todo o conhecimento do ensino de Paulo, da interpretação das escrituras, porque vocês entendem que aqueles homens, eles tinham toda uma vivência, toda uma cultura. Assim, eu realmente tenho pena das pessoas. No Antigo Testamento, eles não tinham Jesus Cristo nem o Espírito Santo. Aí, naquela época, eles tinham Jesus Cristo, que ensinou para eles 3 anos, e a turma passava batido o tempo todo. Lembra? Isso é uma característica nossa, passar batido. É a cara da gente. Jesus estava lá e o Pedro, queridinho, estava dizendo, Jesus, não vai para a cruz não, para com isso. Para com isso. Depois, o que aconteceu? Eles entenderam. E aí Paulo foi encarregado de explicar para os gentios. Mas vocês estão vendo que Paulo está dando uma mudança aqui? Ele queria, veja, Paulo era do gentio, por que ele está falando para os judeus? Porque ele queria o apoio dos judeus de Roma para ir para a Espanha. Eu não sei se eu comentei isso aqui no capítulo 1, mas ele tinha uma intenção. Às vezes ele é meio um passando assim, aí daí eu quero ir para a Espanha, mas esse era o plano dele. Esse era o plano de Paulo. Ele pretendia pregar muito para a igreja de Roma, porque ele tinha uma intenção de evangelizar os gentios. Você sabe que essa é a missão deles, sabe? Mas ele está escrevendo essa carta. E eu acho que essa carta... Aí lembra que essa carta é a carta que veio a converter os convertidos. Vocês estão entendendo que ela atuou na vida de Agostinho, ela atuou na vida de Martinho Lutero, ela atuou na vida de John Wesley. É uma carta para crente. Alô, ele está escrevendo o apóstolo dos gentios
está escrevendo para pessoas que acham que conhecem a Deus. Ele diz, não é pela lei, não é pela lei, é pela fé, é pela fé. Então, ficou exercício aí de casa. A gente terminou não, né? Estou passando dever de casa, mas a gente ainda não terminou. Mas, assim, dever de casa, a carta de Paulo para mim. Vou cobrar semana que vem, hein? Quem fez e quem não fez. Vamos para frente. Pergunta aí qual é o seu motivo de vanglória aí, né? Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Versículo 29. Deus é bom apenas dos judeus. Deus é Deus apenas dos judeus. Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos, então, a lei pela fé? Anulamos a lei pela fé? É uma pergunta, e ele responde isso aqui: de maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a fé. E isso abre as portas para o capítulo 4, minha gente, que é assim, olha, ele falou repetidamente, como a gente mostrou aqui, olha, não é a salvação é independente da fé, é independente da lei, ela é independente da lei, ela é independente da lei, a gente marcou isso repetidamente, verdade? Aí vem a pergunta, claro, então, jogar a lei fora, a gente vai jogar isso aqui fora, ler os profetas, não vale nada. Aí qual é a resposta dele? É não? Não. A resposta dele é de jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Porque isso aqui é a revelação de Deus. A gente toma a palavra do jeito errado. A gente toma para ser instruído, mas eu acho que a coisa, esse mais e mais, quanto mais eu leio, mais eu vejo a importância da influência da cultura, sabe? Cultura. Assim, não é à toa que tem tanta gente que vive em mosteiro, né? Tanto crente, padre, que vive em mosteiro, no isolamento, que também é errado, não é por aí, porque a vida é para ser vivida em comunhão, né? Nós somos um corpo, mas por quê? Porque a influência do maligno faz você pecar, faz você, nem que seja achando, eu sou o máximo, não faço nada errado, aqui já está fazendo, só por achar, como ele falou, da vanglória. Vocês percebem isso? Então, a ideia aqui é assim, vamos anular a lei? Não, não vamos anular a lei, e aí, ó, quem ficar curioso, pode começar a ler o capítulo 4 aí, que também tem muita lavada. Mas é tudo muito elucidativo, sabe? Eu quero conversar com vocês a respeito disso, porque, assim, eu acho que não é a questão da letra, e eu já estou entrando aqui no momento, né, da nossa conversa. Eu quero colocar para vocês, né? Vamos dizer assim, isso aqui é um fórum, quero colocar para vocês, porque eu viajei muito além do conteúdo desse capítulo. A minha experiência é o seguinte, assim, de novo, eu fico assim pensando, estou lendo a casa dos outros, né? Isso aqui, Paulo escreveu para o judeu daquela época. Isso vale hoje, claro, porque para mim tem uma grande valia. Mas não adianta eu ficar pensando, a minha circuncisão, eu não sou circuncidada. Eu não adianta ficar pensando descendente de Abraão. Não, eu não sou descendente de Abraão, eu sou filha de Deus. Vocês entendem? Então, o texto, a letra de Romanos 3, ela não é exatamente para eu compreender do jeito que está aqui. Então, ela não tem nada para mim, agora eu vou sair do palco. Pelo contrário, ela vai me fazer pensar, poxa vida, se Paulo estivesse escrevendo diretamente para mim, como é que em outras palavras, como é que eu traduzo isso daquele tempo, naquela época? Isso não é um artifício, é uma técnica, né, da hermenêutica, os que estão por aí estudando um pouquinho, né, de teologia, a gente tem que entender
aquilo que era dito àquele povo naquela época e atravessar o rio da distância cronológica, né, do tempo, a distância cultural, no momento que a gente vive, o que nós somos, né, não somos judeus, né, somos gentios, e a gente compreender isso no nosso tempo. No nosso tempo, isso aqui quer dizer o quê? Eu sou crente e eu acho que eu estou salvo porque eu não sou feito o pecador que está ali na rua falando palavrão e roubando o carro dos outros, a moto dos outros e tal. Então, eu estou salva, eu não vou passar por julgamento, porque ele disse, né, vocês já estão julgados e tal. Como é que eu traduzo esse texto de Romanos 3 para a minha vida hoje? Com a palavra vocês. Bom dia! Levanta a mão aí. Estou vendo ninguém, bora! Bora, povo! Acorda! Oi, não estou acertando a mão. Está todo mundo paralisado. Oba, vamos embora. Vai, fala Tânia, Ana Cristina. Tá bom, tá bom, tá bom. É uma coisinha aqui, porque realmente a gente fica assim, meio tentando que a coisa entre. Mas eu encontrei só um comentáriozinho pequenininho que eu queria complementar, porque Paulo, né, ele sempre vai se reforçar e explicar tudo para a gente através das coisas passadas, né? E aí o comentário aqui sobre essas citações diz assim: as 5 citações nesses versículos são todas do Antigo Testamento. Abordam a pecaminosidade humana. Paulo segue a prática rabínica de reunir os textos do Antigo Testamento que tratam de temas semelhantes. Uma prática conhecida como colar de pérolas, né? Eu já ouvi essa expressão, mas eu acho que ela tem tudo a ver, né? Que pérolas são essas citações, né? Porque elas vão todas em cima da pecaminosidade humana. Então, eu achei bem interessante para complementar tantas coisas que você já falou aí, né? A colar de pérolas, minha gente, que pérolas, hein? Não. É o que eu falei, né? Assim, Paulo, ele não está nem se esforçando, né? Mas isso aqui, se você tratar literariamente, isso aqui é uma obra de arte, esse capítulo 3. Então, vamos deixar aí. Vamos, Aninha. Ai, meu Deus, que palavra, né? Eu fiquei assim, atenta a cada palavra, com a câmera aberta e a caneta na mão para ver se eu não me perdia mesmo, porque assim é muito, muito forte, muito intenso isso. Mas eu queria falar duas coisas, Kátia, de tudo isso, né, que Paulo fala, assim, um colar de pérolas realmente. Mas a gente vê, né, no verso 25, 25, deixa eu ver aqui. Não, a partir do 24, né, que nós somos justificados, não há distinção, pois todos pecaram, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus, né? E aí ele vai falando, Deus ofereceu como sacrifício, então, assim, tudo como a gente, essa carta a gente precisa escrever para a gente também, porque assim, poxa, a gente está nesse tempo em que Deus deu o Filho dele pela graça, diante disso tudo que Paulo relatou do pecador, esse raio-x aqui do pecador, né, que realmente é assim, mas aí Deus vem e fala o seguinte, né, olha, eu enviei o meu filho gratuitamente, ele se entregou, né, como aquele cordeiro lá atrás, ele foi o cordeiro, e o sangue dele, né, fez essa justiça, essa justificação, né, e ele fala do justo
e do justificador, né? Daquele que tem fé em Jesus. Assim, eu fiquei pensando muito como nós somos, de novo, eu falo sempre isso, mas como nós somos privilegiados, né? Privilegiados. E que esse privilégio não nos leve a julgar os outros, realmente, aqueles que ainda não conheceram Jesus, muito pelo contrário, né? Que a gente seja motivado diante dessa palavra. Poxa, tem tanta gente aqui que está nisso aqui, que está nesse raio-x aqui, que está perdido, que ainda não se teve esse encontro com Jesus, né? Mas ele já veio. E uma outra coisa que eu queria falar aqui, Kátia, mas assim, só falando, uma vez eu vi alguém, eu não sei quem foi, mas falar assim que lá no Monte da Transfiguração, quando aparece Elias e Moisés, né, ali estava representando a lei e os profetas. Eu achei isso massa, porque assim, é como se Jesus não é que ele anula a coisa, aquilo ali ficou para trás, a lei, não. Ele traz a importância da gente viver isso, da gente viver a palavra, da gente entender o Antigo Testamento, que tudo faz sentido, né? Tudo aponta para Jesus e a gente, assim, viver isso, assim, essa unidade, assim, isso tudo, esse conjunto, né? Não é isso? Importantíssimo, né? Importante esse dever de casa, minha gente, para passar no teste celestial. Falando sério, né? A gente precisa escrever a carta de Paulo a cada um de nós. É muito importante. Denise, cadê tu? Baixa a mão aí. Aqui abriu o microfone, bora. Cadê tu? Cadê ela? Mudou de ideia, talvez. Não, Oi. abriu. Não, eu achei interessantíssima aí essa relação, né? Como ele trouxe para e passo do Antigo Testamento, cada ponto ali, eu achei espetacular. E como passa despercebido? Porque aí eu vi na minha Bíblia que tinha as citações exatamente, né? Mas eu já tinha, enfim, todo mundo, né, já leu várias vezes Romanos, a gente passa batido, impressionante, assim. Bem importante aí esse trazer todo esse entendimento da costura, né, do que Paulo estava falando ali. Muito bom. Ele realmente, né? Ele passa um raio-x, é aquilo que eu falei, eu fico lendo esse texto, minha gente, eu fico pensando, eu nesse raio-x aqui, o que aconteceu? Os médicos iam olhar assim e dizer, UTI direto, UTI na veia para a criatura ver se sobrevive aqui, né? Esse raio-x, a gente tem que pegar esse trecho, porque a palavra diz logo, ele já dá um resultado, né? Ele diz, não há um justo, um sequer. Então, você já vai entrando ali na caixinha. Mas tem tumor grande e tem tumor pequeno, né? Será que a gente não pode fazer o nosso tumor ser menorzinho? Essa é a intenção, né? Eu creio disso aqui, é a gente estar pensando. E ele coloca assim, o que você pensa, né? Eu nunca tinha lido isso desse jeito. O que você pensa? O que você fala com a sua boca? Será que a sua boca chega por aí enganando? Será que a sua boca chega por aí envenenando? O que você faz, né? Com a língua que Deus lhe deu, ele diz, a nossa boca ela tem poder de vida e de morte. Então, a gente realmente precisa entender que esse poder existe. E a gente usa. A gente pode até não estar muito consciente, mas a gente usa, né? Você pode levantar uma pessoa, tá, eu estou doente, eu estou abatida, eu estou mal, eu estou desencorajada, você levanta uma pessoa com a sua boca e você também derruba uma pessoa, você acaba com a fama dela, você acaba com a coragem dela, você acaba com uma série de coisas aí só com a sua boca, né? Então, a gente precisa mesmo ver como é isso. A gente caminha para onde? O que é que a gente busca? O que é que a gente faz com os nossos pés, né? Esse raio-x aqui, ele é muito importante que a gente faça na nossa vida, né? E principalmente essa coisa que a Ana Cristina falou, né? Eu amei
esse trecho, né? Aqui de 24 e 25, sobre a justificação, sobre a redenção e sobre a propiciação. A propiciação me tocou de uma maneira ainda mais assim, delicada, porque uma coisa é a aliança que você tinha lei, você não cumpriu, né? E aí Jesus veio, cumpriu a lei. E aí é uma questão dessa justiça, que não é justa de jeito nenhum para nós, né? Porque nós não pagamos o que a gente devia mesmo. A questão da redenção, né? Eu era escravo, ele me libertou. Até aí, ele libertou o povo dele do Egito, ele libertou o povo dele dos assírios, da Babilônia, né? Ele operou aí, ele fez isso conosco também, mas a questão da propiciação me pegou nessa vez, porque para mim essa palavra estava sempre associada com aqueles rituais do Antigo Testamento que apontavam para Jesus, mas eu nunca pensei nisso como sendo você se arrependendo da ofensa que você fez ao seu Criador, sabe? Da desonra. Eu acho que a palavra é essa, né? Eu estou associando a palavra propiciação com restauração da honra a Deus na nossa vida, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito importante aí. Vamos mais, minha gente. Alguém aí, antes de eu chamar o pastorzão? Esse assunto é quentura, fala a verdade. Fala a verdade. Esse assunto é punk, punk, punk. Ninguém... O tema é, né? Pastorzão, cadê você? Onde é que você está? Olha ele, todo arrumadinho já. Estou sim, estou por aqui. Olha, na verdade, eu acho que o pessoal fica parado esperando mais, viu? Porque esse tema é interminável. Assim, eu acho que todo mundo fica assim, não é possível que terminou já, não. Tem muita coisa ainda para falar. É interminável. Né? Olha, gente, maravilha. Vamos seguir aí, né? Aprofundar. Né? Então, a proposta do Apegando essas Escrituras aqui não é Kátia fazer o nosso papel de ler as Escrituras para a gente, não. É Kátia nos estimular para que nós possamos estar fazendo essa leitura aí, Não tem né? que fazer dever de casa, pastor. Sistematicamente, exatamente. Então, é muito bom, né? Ou seja, o quanto a gente desfruta quando a gente está lendo as Escrituras com um olhar diferenciado, né? Assim, baseado nessa fé que ele nos dá e a percepção de todas as coisas. A gente percebe detalhes. E é assim, como essas pessoas dizem aqui sempre, há textos que a gente já leu antes, mas às vezes a gente vai ler e olha com um olhar diferente, porque algo chama atenção diferente. As Escrituras, né? A palavra é viva e Deus traz algo novo para cada um de nós. Então, é muito importante a gente estar estimulado para a leitura das Escrituras sistematicamente. Tá bom? Vamos lá, gente. Vamos orar. Vamos colocar esse dia, né, diante de Deus. Aguardamos vocês logo mais aí nos nossos cultos, agora às 10 e às 17. Estamos seguindo aí na série Rumo ao Pentecostes. A próxima semana é o Pentecostes. Então, desde já, fazer um convite para todo mundo. Na outra segunda, dia 29, a gente vai ter lá na igreja um especial de Pentecostes. Olha, vai ser uma coisa, uma surpresa, um especial de Pentecostes com, né, teatro, com dança, enfim, vai ser algo realmente para marcar, fechar esse ciclo de Pentecostes. Vamos orar, então. Pai, muito obrigado por esse dia de hoje, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo que tu traz na tua palavra para as nossas vidas. Que nós sejamos, sim, Pai, sempre desafiados a aprofundar cada vez mais nas tuas Escrituras. Dai-nos, Senhor Deus, um dia na tua presença. Tudo que queremos, Pai, hoje é um dia na tua presença. Hoje é o dia consagrado à tua presença. Queremos entregar o dia de hoje, Senhor Deus, em adoração a Ti, em gratidão a Ti. Muito obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe. Até logo mais.
Amém. Bom dia, bom dia. Deus abençoe Cuidem, todos. povo, dever de casa, hein? Dever de Amém. casa. Carta de Paulo a mim. A carta de Paulo a mim. Meu Deus do céu. Se precisar de lente, tem aqui, tá? Beijo, povo. Até semana que vem. Beijo. Bom dia, obrigada.